Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje está trazendo uma mensagem incrível acerca de criação de filhos. Tá? E o tema dessa mensagem de hoje é a bênção de uma promessa. E o pastor Carlito vai utilizar aqui a referência do livro de Efésios 6, de 2 a 3, que é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e escolhas e tenhas longa vida sobre a terra. Bom, uma das coisas que eu sempre falo é que, e que é óbvio, né? E o óbvio também precisa ser dito, é que os pais, eles são responsáveis pela educação dos filhos. Porém, o que nós temos visto ultimamente na sociedade é que os pais, muitas vezes, em muitas famílias, têm terceirizado essa educação aos avós, à escola, ao Estado, a grupos sociais que fazem trabalhos em comunidades, a amigos, porque tem muitos amigos que cumprem essa função na vida dos seus amigos, né? E o pai, ele foi nomeado por Deus como chefe para comandar e servir a família. E a autoridade que foi dada por Deus para que possa servir a família, quando não utilizada, gera filhos fracos. E gerar filhos fracos, você está criando um exército de pessoas despreparadas, desprevenidas, a ponto de pessoas de criar cidadãos sem rumo na vida, sem rumo no mundo. Tá? E isso é uma porta para o vício, isso é uma porta para a depressão, isso é uma porta para a ação do inimigo na vida dos nossos filhos, e consequentemente nós estamos intencionalmente nós estamos dando legalidade para que ele haja dentro da nossa própria família e destrua as relações com as quais nós de amor com as quais nós queremos estabelecer com os nossos filhos. Destrua os vínculos de amor que nós queremos estabelecer com os nossos filhos. Tá? E para ensinar uma criança é necessário basicamente duas coisas. Tá? Uma atitude positiva e também uma atitude correta, né? E uma base sólida. Ou seja, nós precisamos estar emocionalmente preparados para que nós possamos passar valores e princípios para essa criança, e esses princípios eles precisam estar amparados numa base sólida, que no nosso caso sempre vai ser a palavra de Deus, certo? E uma criança cheia, quando você cria uma criança cheia, você cria um cidadão com capacidade de entender e analisar o mundo antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de seguir qualquer tipo de chamado, antes de ir para qualquer lugar que não seja aquele que Deus reservou para ele. Tá? Quando você cria uma criança cheia de críticas, quando você cria uma criança cheia de condenação, cheia de expectativas irreais, uma criação cheia de sarcasmo, uma criação cheia de intimidação, surra, medo, provocação, tá? Você está provocando ira nessa criança. E toda criação com base na criação de ira, você cria filhos mentalmente fracos, suscetíveis a estarem abertos para ouvir a voz do inimigo. Tá? Mas quando você estabelece uma criação regada a estímulos positivos, uma criação com ternura, com paciência, com escuta, onde você escuta o teu filho, com afeição e amor, você consegue criar filhos preciosos à base da palavra de Deus. Porque quando você aprende a escutar o teu filho, quando você aprende a ter uma boa relação e criar boas memórias, consequentemente, você consegue trazer para o inconsciente dessa criança uma base familiar sólida. E toda base familiar sólida tende a criar filhos saudáveis, porque ele vai reproduzir depois na família dele aquilo que ele recebeu na família. E, consequentemente,
vai ser os valores que foram introjetados nele. E principalmente hoje, nós vemos nas famílias mais carentes, mais pobres, onde principalmente pais que não têm muita instrução, precisam passar muito tempo fora de casa. Nós vemos isso, uma terceirização da educação dos filhos, seja para os avós, seja para a escola, para o Estado, para os amigos. Então essas crianças crescem muitas vezes à própria sorte, aprendendo no convívio social o que tem que ser feito para que ela consiga driblar as adversidades e conseguir viver, né? E aí nós vemos o que vemos na sociedade que nós estamos vivendo, né? Nós somos muitas vezes frutos disso. Eu sou filho de pais que não tiveram muito tempo para educar seus filhos. E eu sei muito bem como que é difícil você entregar muitas vezes aquilo que você não recebeu. Entregar um afeto que você muitas vezes tem um tanque vazio de afeto para que possa levar para os seus filhos, né? Eu sou filho de pais separados e eu fui criado pelos meus avós, basicamente, sustentado pelo meu pai, que fui criado sobre a tutela dele, né? Mas ficava mais com os meus avós do que com o meu pai, propriamente dito. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar, ele tinha os afazeres dele. Então, qual foi a educação que eu tive? Os valores e princípios que foram dados pelos meus avós, praticamente, né? E aí o pastor vai utilizar essa referência de Efésios 6, que é um texto muito bonito, e eu oriento você a buscar essa referência hoje na Bíblia e meditar sobre essa palavra, tá bom? Ele vai dizer aqui, para a gente possa resumir aqui o nosso devocional de hoje, tá? Ele vai iniciar dizendo que este é um mandamento seguido de uma promessa, ou seja, se você honrar o teu pai e a tua mãe, tá? Você vai ter longa vida aqui na terra. Obedecer e honrar nossos pais no Senhor é um princípio de vida, ou seja, nós temos um dever moral de obedecer os nossos pais. Nós temos um dever moral de criar filhos de uma forma saudável, não com base na acusação, com base na cobrança, com base na geração de expectativas irreais, mas sim com base numa vivência de amor, com base numa vivência sólida, para que nós possamos criar um filho sem cobrança, mas com capacidade, gerando capacidades de ser muito mais na vida, certo? E como que nós criamos, como que nós fazemos isso? Produzindo boas memórias, para que eles possam ter memórias de afeto, memórias de carinho, memórias de aconchego, memórias de momentos em família, para que essas memórias possam construir sentimentos saudáveis, e esses sentimentos saudáveis possam ter um significado para ele. E toda vez que ele se deparar com uma situação na vida real, ele possa utilizar a própria educação como base para discernir se aquilo de fato procede ou não, se aquilo de fato corresponde ao que ele busca para a vida dele ou não, se aquela pessoa é uma pessoa que acrescenta ou não, para que ele possa constituir a própria família, certo? E quando nós vemos relacionamentos saudáveis, nós construímos uma cultura de honra, e essa cultura de honra, ela tem por consequência bênçãos que vêm do céu, tá? E devemos criar nossos filhos segundo a instrução e o conselho do pai. Como pai ou mãe, você pode ser um agente de problemas ou soluções. O que você tem sido atualmente na vida dos teus filhos? Um agente de mudança ou um agente de problemas? Um agente de solução ou um agente de problemas? Essa é uma pergunta que não quer calar. E talvez, se você ainda não tenha feito essa pergunta, talvez seja o melhor momento para que você possa fazer. Por quê? Pais que criam filhos como se fossem amigos, como se fossem irmãos dos filhos, talvez estejam criando filhos mentalmente fracos. Estejam criando filhos que não estejam preparados para suportar os desafios que a sociedade atual nos possibilitam, né? A autoridade que será desenvolvida em você começa com a sua postura em relação às autoridades em sua vida.
a começar por Deus, mas também por seus pais, seus líderes espirituais, seus professores e chefes. Ou seja, qual que é a postura que você tem adotado hoje frente às pessoas que hierarquicamente estão numa situação maior que você, estão numa posição maior que a sua? E isso vai determinar de fato como que você vai repassar isso para as pessoas que estão abaixo de você. A sua postura frente às autoridades ou frente às pessoas que estão acima de você vai desenvolver a autoridade em você, vai desenvolver a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de resolver os desafios que a sociedade te apresenta. E isso também vai te possibilitar a capacidade de você honrar a quem merece honra, certo? Você vai desenvolver uma autoridade abençoada quando você aprende a obedecer àqueles que estão acima de você. Até porque quem obedece não erra, certo? Mas quando você não tem uma cultura de autoridade, uma cultura de discernimento para saber sobre a tutela de quem você quer estar, talvez você esteja criando uma cultura de honra da autoridade errada. E quando você segue uma autoridade errada, talvez você esteja dando um rumo ruim para a tua vida, né? E que em nossa família espiritual possamos escolher o seguro e abençoado caminho da honra. Ou seja, nós precisamos da honra a quem merece honra, para que essa honra seja a preparação do caminho para aqueles que vão vir depois de nós, que são os nossos filhos, que são os amigos dos nossos filhos. Porque ainda ontem nós falávamos sobre a questão de ser um bom filho. Ontem nós falávamos sobre o poder da conexão. Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão basicamente usufruir da atmosfera que é criada por nós. E se essas pessoas, primeiramente os nossos filhos, nós conseguimos criar uma cultura de honra com base na palavra de Deus, com base nos mandamentos de Deus, para que nós possamos prolongar o nosso tempo aqui nessa terra, automaticamente nós vamos estar construindo uma sociedade mais produtiva, uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais evangélica, uma sociedade cuja cultura do reino vai estar mais próxima da cultura aqui da terra. E nós estaremos levando a cultura da terra, consequentemente, para uma frequência muito mais próxima da cultura do reino. E esse é o nosso papel enquanto cristão aqui na terra, hoje. Então, espero que tenha sido uma mensagem que tocou o teu coração. E se em algum momento essa mensagem você achou que ela pode ajudar alguém, compartilhe essa mensagem. Tem um vídeo que vai sair às 10 horas no YouTube. Compartilhe essa mensagem também. Assista o vídeo, deixa lá o teu comentário para que nós possamos levar a palavra de Deus, levar uma reflexão diária para as pessoas que precisam melhorar a compreensão que elas têm acerca do mundo, tá bom? Que seja um dia feliz, um dia incrível e abençoado para nós. Porque a Ti nós rendemos graças, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é incrível. E o Senhor já criou um dia maravilhoso para nós. E hoje, nosso desafio maior é transferir valores reais, transferir valores positivos, transferir expectativas positivas para aqueles que estão abaixo de nós. Porque nós recebemos isso daqueles que estão acima de nós. E que nós possamos transformar isso em educação do céu. Nós possamos transformar a educação recebida em uma cultura de honra, para que nós possamos honrar os nossos filhos e ser honrado por eles, a ponto de criarmos uma cultura da honra nessa sociedade. E que essa cultura da honra seja baseada na palavra de Deus, para que cada vez as pessoas possam ter mais expectativas, possam ter mais sentido na vida e possam agir de uma maneira mais positiva, elevando a frequência dessa terra para o reino e trazendo a frequência do reino para a terra. Porque quando nós vivemos segundo a frequência do reino, nós elevamos a cultura da nossa sociedade e nós temos o poder de transformar vidas. E é esse o sentido que nós precisamos ter para a nossa vida. Nós precisamos acordar com aquele tesão de alcançar vidas, de renovar expectativas e de cada vez mais ajudar com que as pessoas que
que estejam vivendo um caminho torto, endireitem o caminho na direção do Senhor. Que seja um dia feliz, um dia produtivo e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, turma. Fui!